Olá, olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live, aguardando vocês entrarem, a minha convidada. A gente fala desse assunto tão importante. Eu tava com saudade de fazer lives. Então vamos organizar aí a nossa aguinha, né, para nos manter hidratadas durante essa quase uma hora que vamos conversar aqui. Estejam com a gente, participem, interajam, que vai ser incrível esse momento. Então a Maria Eugênia já chegou, deixa eu adicionar ela aqui. Agora foi. Agora sim. E aí, Sheila, tô participando? Eu não tô te vendo. Ah, tá, porque eu também não tô vendo nada aqui, vamos ver. Vamos aguardar. Maria Eugênia deve entrar de novo. Deixa eu colocar ela aqui novamente. A gente vê o que está acontecendo. Agora sim. Agora sim. Agora eu não te vejo. Sério? Uhum. Acontece, tá? As últimas lives que eu fiz, eu não tava vendo as pessoas. Mas fica gravado as duas? Sim, aparece as duas. Então tá. Né? O ruim é que tu não vai me ver, né? Eu tô te vendo hoje. A última live que eu fiz, eu não vi em nenhum momento a pessoa que estava comigo. Mas faz parte, né? Ao vivo é isso. Não sei se é questão A Karen, minha amiga, tá ali, vamos perguntar. Karen, tu tá enxergando as duas? Lu? A Lu também. Ô, Lu, tu tá enxergando tanto a mim quanto a Sheila? Vamos ver o que as gurias vão dizer sobre. Sim! Então tá bom. Então tá bom. Não tem problema. E a live, quando ficar gravada, vai aparecer as duas também. Se vocês quiserem assistir depois, não tem problema nenhum. Mas acontece, joia. eu tô acostumada. Eu tô acostumada. Então, agradecer as meninas que estão entrando aí para esse nosso momento especial, né? Enfim, semana passada estava marcada a nossa live, mas por problemas técnicos, né, Maria, a gente não conseguiu fazer. E tudo bem, né? Então, seguimos hoje, graças a Deus. E o assunto é um assunto extremamente importante. A gente precisa falar cada vez mais da nossa saúde emocional. E, em especial, essa live traz uma abordagem para o climatério e menopausa. Se vocês estão nos assistindo e não estão nessa fase, fiquem, porque muita coisa boa que vai surgir ao longo desse conteúdo, né? Mesmo que vocês, eu não tô nessa fase, eu não tô no climatério, na menopausa. Falta tempo. As estratégias vão servir para todos, né? Mas em específico a gente vai trazer essa abordagem para que vocês entendam por que isso se acentua tanto, né? Após os 40. Então, Maria, te apresenta, antes de mais nada, né? Para as minhas seguidoras e eu para as tuas. Sim, vou começar falando um pouco a respeito do meu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, tá? Atuo especificamente hoje, né, no atendimento online e alguns atendimentos presenciais em Guaíba, junto com a clínica da Sheila. E o meu público voltado é muito para adolescentes e adultos. Mas, claro, existem temas, por exemplo, o tema da live de hoje, que são muito pertinentes à clínica, às pacientes que eu tenho atendido. Então, eu pensei, por que não? É uma coisa que é importante, que eu vejo que tem uma fase que estão passando, e como que pode ser passado tudo isso, né? Exatamente. Falando um pouco mais da minha trajetória profissional, eu tenho algumas especializações, né, no que diz respeito à psicologia, como avaliação psicológica, sou também especialista em psicanálise e tenho também uma especialização em educação à distância, que é uma coisa que eu tenho já, sei lá, quase 20 anos isso, e é algo que é muito pertinente para mim atualmente, quando eu venho e faço esse trabalho num formato online. Com certeza, né? Acaba utilizando para tudo, né, Maria? Bom, para quem está entrando aí, então, e não me conhece, né? Eu sou nutricionista, eu vou fazer, 22 anos de formato, agora em dezembro,
né? Há 22 anos atuando nessa área. Já trabalhei em diversas áreas da nutrição, mas sempre me encantei pelo atendimento clínico. E hoje, mais específico aí, vamos colocar em uns 7, 8 anos, eu comecei a entrar numa linha mais voltada para nutrição comportamental, que linka muito com a área da Maria, né? Porque eu tinha uma questão, acho que profissional e pessoal, que me intrigava muito, porque que as pessoas não conseguiam aderir a um tratamento, né? Porque que elas não conseguiam fazer essa transformação, essa mudança de hábitos, se eu abordava de uma maneira muito tranquila. E aí eu entendi que não era abordagem, precisava trabalhar o autoconhecimento, o emocional, né, dessa pessoa. Era muito importante que ela estivesse bem, né, para aquele momento, para essas mudanças. E aí eu fui atrás de formações em nutrição comportamental, né, em coach de emagrecimento, e hoje eu atuo com isso, né, mais específico o emagrecimento. E 2023 eu trouxe uma abordagem nova, e que eu acho que a gente vai, né, Maria, não sei se tu pensa assim, mas eu acho que a gente vai também buscando coisas pessoais, né? Coisas que têm a ver com a nossa fase pessoal também. Eu digo isso, né? Então, assim, né, já estou na fase dos 40, então vem todas aquelas questões assim, de entender um pouco essa questão hormonal, as mudanças que começam a acontecer com a gente. E aí a gente se interessa mais por uma determinada área. E aí surgiu a saúde da mulher para trabalhar, então, também com climatéria e menopausa. Eu tenho feito várias formações nessa área e tenho me identificado muito com muitas coisas. E a abordagem que eu venho trazendo, os meus pacientes têm gostado bastante, as minhas pacientes, né? Porque a gente consegue aí, que a Maria disse, né? É uma fase muito crítica. Eu acho que essa é a palavra. Tanto é que a menopausa hoje já é considerada até uma patologia, por tantos sintomas gerados. Mas eu brinco, né? Eu uso essa frase aí, né? A gente pode passar por essa fase de cabeça erguida, gurias. A gente não precisa sofrer. Não é um atestado de velhice, né? Não é um atestado de sofrimento. A gente pode, só que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente deixar a vida nos levar. A gente vai ter que procurar as estratégias certas para passar por isso de uma forma tranquila. De uma forma mais filosófica, digamos assim, quando eu penso nessas fases que vamos adentrando e a gente vai passando, vem a adolescência, a idade do adulto jovem, enfim, chegando até agora, essa questão, né, do climatério e menopausa, só passa por isso quem está aqui, né? Então, essa questão do envelhecimento, como está sendo esse envelhecer, tá? Sim. Porque é muito importante ter essas coisas alinhadas. Tem gente que diz, como é que vai ser eu envelhecer? Vou ficar desse jeito, vou ficar daquele outro. Para mim é uma perspectiva muito natural, no sentido de que bom que eu vou envelhecer, porque eu vou estar viva aqui com as pessoas com quem eu gosto. Exato, exato. A gente vai falar um pouquinho depois a respeito disso, mas é uma fase de, né, ultrapassar aí barreiras, né? E a gente precisa entender isso de uma maneira... Eu acho que sempre com leveza, né? Acho que tudo, seja um processo de emagrecimento, uma psicoterapia, passar pela menopausa, tudo a gente tem que puxar para o lado da leveza, né? Se a gente tornar esse processo sofrido, o sofrimento vai vir com mais intensidade ainda, né, Maria? Então vamos começar... Oi, pode falar. Não, eu só queria dar um oizinho para as pessoas que estão chegando ali, né? Depois da Lu, Silvane, Alexa, minha parceira, assim, profissional, minha amiga. Ramã, um beijo grande para ti. Ramã, hoje tivemos, né, só um parêntese também, uma consulta extraordinária. Foi muito legal e muito obrigada, Ramã, por, né, colocar tua vida aqui dentro desse consultório. Laurinha, Ana, muito obrigada pela participação de todos vocês aí, dando essa força pra gente. Obrigada, gurias e gurizes. Gurias e gurizes. A todos vocês aí. Fiquem conosco até o final, tem muito conteúdo, tá? A gente promete que essa live não vai ultrapassar 1 hora. A gente tá cronometrando o tempo aqui, porque o Instagram, em alguns perfis, está barrando depois de 1 hora. Então, para não ter perigo, a gente vai concluir essa live antes das 8 horas, ok? Então, acho que o primeiro ponto, né? O nosso assunto é ansiedade, né, depressão, estresse, enfim. Mas a gente precisa entender o que é o tal do climatério e da menopausa, porque são coisas muito parecidas, mas com características também diferentes, né? A gente costuma dizer que o climatério é a pré-menopausa, mas o que a gente precisa entender? Primeiro que ela pode durar até 10 anos. Como assim 10? É 10. Eu falei 10, mas falei, né, é 10 mesmo, tá? E quando esses sintomas,
né, muito semelhantes já da fase da menopausa, que eles são muito parecidos e às vezes são os mesmos sintomas. Eles acontecem antes dos nossos exames darem defeito, como eu digo. Aí tu vai lá no médico, não, mas não tá nessa fase ainda, não tem nada, os exames estão ótimos, mas tu já tem calorões, a tua libido já tá uma porcaria, o teu cabelo tá caindo, o teu cabelo começa a ficar ralo, fino, né? A flacidez, o envelhecimento da pele, tem várias coisas que começam a acontecer e tu diz, não, mas eu não sei o que está acontecendo comigo então não é a menopausa. Essa questão de estar no climatério, como eu disse, os sintomas vão chegar primeiro. Então, se o teu exame lá tá bonitinho ainda, convém já começar essa preocupação. Então, assim, a gente precisa entender que até o casinha dos 40, a gente já devia estar fazendo alguma coisa pela gente. E não só porque vai esperar, eu quero passar pela menopausa melhor. Vamos falar de qualidade de vida também. Mesmo porque que demore muito para chegar. A menopausa é um evento, né? É um evento. Mas tudo o que acontece antes é uma trajetória para este evento. Exatamente, exatamente. Então, esse é um ponto importante. E tem muita gente que começa a se preocupar quando a coisa já está fora dos trilhos, né? Quando já ultrapassou ali, já está com uma dosagem hormonal muito baixa, já é difícil reverter muitos dos sintomas. Então, comece a pensar agora. Estou com 40, estou com 38, 39, o que eu estou fazendo por mim? Quais são os cuidados que eu já venho, né, tendo para talvez amenizar essa fase? Como eu digo, né? É uma patologia, já é considerada uma patologia, mas eu posso passar por ela melhor, né? Amenizar esses sintomas, né? Como eu disse, ela começa por volta dos 40. A menopausa, ela normalmente acontece por volta dos 50 anos. Então, assim, entre 45 e 55 é a média. O que é a menopausa? Diferente do climatério, que é a pré-menopausa, a menopausa, na verdade, se a gente for analisar o pé da letra, um diagnóstico clínico, eu preciso de 12 meses sem menstruação. Eu fiquei 3 meses, 4, 5, mas aí voltou. Não conta. Então não é. Começa a contagem toda de novo. Começa a contagem todinha. Ai, que ruim isso. É assim. Tem gente que baixa nos 11 lá e volta a menstruar. Então, são questões assim, importantes da gente entender, né? Ela, como eu falei para vocês, né, já é considerada essa patologia. Por quê? Porque tem sintomas assim, ó, infinitos. Quando a gente pensa que pode não ter nada a ver com a menopausa, pode ter a ver com a menopausa. E como eu disse, no entanto, com as abordagens certas, a gente pode amenizar esses sintomas. Então, para diferenciar basicamente, né, para iniciar essa conversa, climatério é pré-menopausa e menopausa ela precisa de 12 meses, tu precisa de 12 meses sem menstruação, sem ciclo menstrual, para que tu consiga ter esse diagnóstico preciso de que tu realmente entrou na menopausa, certo? Quer acrescentar alguma coisa aí, Maria? Mas para o finalzinho eu quero acrescentar uma leitura pessoal sobre isso. Legal, legal. E aí a gente falou de sintomas, né? Então, assim, ó, sintomas dessas fases, né? A principal característica da fase da menopausa é a deficiência do estrogênio, né? E aí, junto com isso, vem tudo que vocês podem imaginar. Nós vamos falar, inclusive, do excesso de peso, né? Mas características muito comuns, né, Maria? Os calorões, né? Os temidos fogachos. Que para algumas mulheres acontecem de dia, mas ele é mais comum à noite, né? Aquele calor noturno é um calor diferente. Não é um calor comum, né? Eu ainda não estou passando por isso, não posso caracterizar qual a minha experiência, mas, né? Dizem as minhas pacientes que é um calor que sobe, ele vem de baixo, sobe, é uma coisa assim, bem chata. Ainda mais sufocante. E ainda mais que vamos entrar aí, quando entra ainda no calor propriamente dito, piora, né? As pessoas reclamam muito mais ainda quando está na fase do verão, que é muito intenso, né? Queda da libido. E aí, quando a gente fala, e tudo isso que a gente está falando, acaba gerando impacto também na nossa saúde emocional. Tudo que a gente vai falar aqui de ansiedade, de estresse, de depressão. Pensa, eu já tenho uma libido reduzida, eu já não vou ter, de repente, né, uma boa qualidade aí do meu relacionamento. Vai acabar entrando no confronto e a gente tem que sentar e conversar com eles, né? Botar os pingos nos is e discutir isso. Isso faz parte do nosso organismo e, tá incomodando, vamos buscar ajuda para isso, né? Então, Exatamente. Isso também acaba alterando o nosso emocional, a gente fica mais ansiosa, mais deprimida. Como a gente falou antes, né? Poxa, já tem um monte de problema, ainda a libido, né, baixa, né? O tesão tá lá no pé, aí complica, né, Maria? Sim, muito. Por isso que é importante essa troca, né,
com a pessoa que está te acompanhando neste momento, essa parceria assim de vida. Como que vai ser, como que vai lidar com essas situações? Importante é ter, né, esse espaço de conversa, de diálogo aberto, porque sem isso não anda, mas anda aos tropeços e não precisa ser desse jeito, né? Os sintomas todos já são os físicos, né? Já são tão complicados e quando a gente não encontra essa rede de apoio, não encontra esse conforto, fica mais difícil. Com certeza fica mais difícil. Sem dúvida. Aí entra a questão que a gente falou bastante. A gente falou, minha amiga, bastante dessa ressecamento de pele, do envelhecimento propriamente dito. Então, assim, a gente perde muito colágeno, a pele resseca, o cabelo resseca, a textura, né, o afinamento, né, o nosso fio fica mais fino. Então, várias questões assim estéticas que incomodam muito. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar, mulherada. Nós temos aqui nessa fase uma redução muito intensa de massa muscular e massa óssea. Acaba aumentando o nosso risco também de osteoporose nessa fase. Então, o que eu faço, né? Eu já era para estar fazendo lá, desde os 20, exercício físico, né? Quando a gente fala de musculação, que é chato, que é nojento, cansa, que é entediante, mas a gente precisa de exercícios de hipertrofia para a gente, no mínimo, mulherada, preservar a massa muscular que tem, mas se ganhar melhor. Porque nós vamos chegar nessa fase e a gente vai perder massa muscular, sim, se a gente não tiver. E vai perder normalmente, com sem exercício. E se não estiver fazendo, pior ainda. Então a gente precisa ter isso muito claro, né? E aí, o tema da live, né, que é né, que a gente trouxe aqui como um dos principais sintomas. Eu digo assim, para mim é um dos principais, sabe por quê? Quando a gente fala de autoesfogacho, perda de libido, porque na verdade é eles que conduzem a nossa vida. Então, assim, ansiedade, depressão, estresse e alterações de humor, quem é que tem qualidade de vida passando por isso? Me conta. É difícil. Muito difícil. Né? Eu tô sorrindo aqui porque eu já passei por isso de uma forma, entre aspas, inesperada. E foi difícil. Até me compreender nesse papel. Me compreender, não nesse papel, não só no papel, mas o que estava acontecendo comigo, né? Com o meu corpo, com a minha vida. Porque parece que entrei no meio de uma tempestade. E foi complicado. Foi complicado. Assim, retomando, né, toda a história, foi até eu entender o que estava acontecendo e ver que era assim, eu tinha 38 anos, né, Sheila? Então, 38 anos, precoce, e 38 anos pensando em ter um terceiro filho. Então, tu pensa, assim, como foi a situação. Exatamente. Isso também é uma coisa que, às vezes, né, a mulher também acaba desenvolvendo essas questões emocionais, pensando nessa impossibilidade de gerar um filho. Né? É o fim da tua fertilidade. É até triste de dizer isso, mas a menopausa é o fim da fertilidade. Então, eu perdi a capacidade de ser mãe agora, né? Então, acaba chegando um certo desconforto ali, um certo desequilíbrio emocional, né, na mulher. Isso faz parte. Mas aí, quando a gente fala... Oi, pode falar. Não, eu estava só pensando outra coisa a respeito disso, assim, quando a gente estava pensando, né, nessa... qual é o título dessa live, né? A gente fala na depressão e ansiedade no climatério e na menopausa. Só para reforçar aqui que não significa que estar, né, nesse período do climatério e chegar à menopausa e passar pelo esse ponto que é a menopausa, que fechou os 12 meses, ok, não menstruei mais, que se tenha depressão e ansiedade. Mas o fato é, pessoas, né, que têm depressão e ansiedade tendem, uma tendência, tá, que os sintomas fiquem mais aflorados. Pessoas que não têm depressão, que não têm ansiedade, podem apresentar sintomas que se relacionam a esses transtornos. Não significa que, né, agora eu estou na menopausa, então eu vou ter um transtorno de humor, né? Não significa isso. Mas eu acho que a gente chamar atenção para isso, para conseguir diferenciar essas questões. Né? Mostrar que sim, o humor pode estar deprimido, mas não significa ter uma depressão. Exato, né? pode ser Posso estar com uma... né?
num estado, né? Estou assim Aham. agora nesse momento porque estou passando por tudo isso, meu corpo está se Uhum. modificando, aquilo que tu falou é uma coisa que é forte mesmo, né? A tua idade reprodutiva acabou. Uhum. Então, como Exatamente. fica isso? Para alguém que está pensando em, de repente, ter mais filhos, desse Exato. formato não tem mais. Uhum. Uhum. E claro, né, Maria, a gente também está falando aqui que isso também pode ter surgido previamente. A pessoa Como assim? teve, já tem ansiedade, já tem Sim, depressão, ela pode se intensificar muito nessa uhum, fase. com Né? Ah, mas eu certeza, nunca Sheila, com certeza. tive. Tu pode desenvolver. Ah, mas eu nunca tive e nem vou desenvolver. Também pode acontecer. Existem várias Uhum, possibilidades aqui. Mas o que a gente precisa entender? A gente está falando de disfunção hormonal, a gente está falando de deficiência hormonal. E quando a gente fala de estrogênio, o estrogênio ele é um neuroprotetor. Né? Então, quando há uma redução, né, ele acaba afetando diretamente o nosso sistema nervoso. E quando ele afeta o sistema nervoso, ele dá espaço para essas questões emocionais. Né? E a Maria falou uma coisa certíssima. Se a pessoa é estressada, se a pessoa é ansiosa, nervosa, né, se está sempre para baixo, sempre down, ela vai passar por essa fase de uma maneira mais difícil, mais prejudicial, mais intensa. Os sintomas, eles, né, se era ruim, fica pior. Então a gente uhum, precisa já pensar previamente no que eu posso fazer para que essas coisas, né, vou consertar, vou evitar. Pode ser que a gente não consiga evitar, mas a gente pode já reconhecer isso e buscar ajuda uhum, previamente, para que a coisa uhum. não fique pior do que Tem já possa estar, né? uma pergunta aqui, Sheila, da Hum, Pri. Eu vou ler, tá? Eu tá, ainda menstruo regularmente, mas 45 é uma idade que já estamos no climatério, né? sim. Sim. Como eu disse, assim, o climatério ele pode durar 10 anos, né? E o que acontece, né? A gente, eu posso, todas nós mulheres, eu menstruei cedo, a minha mãe menstruou, entrou na menopausa cedo, também vou entrar. Nós nascemos, tá? Com uma quantidade de óvulos, né? Cada uma nasce de um jeito. Acabou, Uhum, acabou, né? uhum, Mas é claro que existem questões que a gente pode ajudar o nosso corpo a empurrar isso, né? A genética, ela influencia sim, mas normalmente, né, segundo os especialistas, aí a gente nasce com uma quantidade X de isso. óvulos, né? E a gente, então, assim, talvez se a tua menopausa, né, fosse ocorrer aos 55 anos, pode ser que tu nem tenha entrado no climatério ainda, entendeu? Ela tem 45, né? Sim. Aham, Então, 45. pode ser que nem tenha, mas é uma coisa assim, ó, observar esses sintomas diferentes que a gente está citando aqui. Daqui a pouco tu já tem esses sintomas, a gente já pode acreditar que tu esteja no climatério. Como eu disse, às vezes tu vai fazer o examezinho, vai pedir lá um monte de dosagem hormonal e não vai aparecer ainda. Mas o teu corpo já está dando sinais que tu já está entrando nessa pré-menopausa, tá? Uhum, Aí a gente precisa falar também, né, Maria, dessa aceitação que a gente estava falando antes. Porque é um monte de coisas, né? Eu, particularmente, eu acho assim, que o medo de envelhecer, né? O medo de envelhecer é um muito gritante. A gente falou uhum. dessa questão de não poder mais gerar um filho, fim da ovulação, a questão da baixa da libido e do relacionamento, quanto isso impacta. Também tem outro ponto que a gente não falou aqui, que é o medo das doenças, né? A gente Uhum. sabe que nessa fase a gente tem aí um risco de desenvolver cardiopatias, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais por quê, né? O próprio câncer é um risco, né? Porque há uma produção também nessa fase de estrona, que a gente costuma dizer que é um estrogênio do mal, né? Então essa estrona ela tende, né? Ela predispõe o nosso organismo a possíveis neoplasias. Então, a gente tem que estar sempre esperto, procurando alimentar o nosso corpo com, vamos dizer assim, com o máximo de protetores possíveis. E quando a gente está falando de protetores, está falando de alimentação, nutrientes, né? E tudo que for mais saudável para bloquear essas barreiras aí, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa Tu aceitação, sabe, Maria. tu sabe que tu tá falando isso e hoje acho que eu tô fazendo uma live, assim, eu tô participando aqui como profissional, mas também tenho muito essa minha questão pessoal
dentro por já ter passado por essa fase, Sim. né? E ter tido também essa questão junto com a minha mãe. Porque a minha mãe, deixa eu ver, ela ganhou a minha irmã, ela tinha uns 37 anos, e com 38 anos ela teve a menopausa dela. Ela não teve nem aquela questão do climatério, aquela dos fogachos, nada disso. Foi Sim, um ano, parou. fechou, parou, né? E nunca mais menstruou. E realmente, antes dos 50 anos, ela teve câncer de mama. Então, se eu tá falando essas coisas, estou fazendo esses links todos, porque, claro, com o histórico familiar, tá? Eu já estava percebendo, eu tive fogachos, assim, quem me acompanhou naquela época, assim, era engraçado, porque eu ligava o ar-condicionado, o split no quarto e dizia, caramba, não vai esfriar nunca. E não esfriava, porque, claro, era eu que estava... Isso, e todo mundo, mãe, tá muito frio aqui dentro do teu quarto, que é cheio de cobertor, tá frio aqui. Eu digo, mas eu tô com muito calor. E uma coisa que tu me conhece, Tio, tu sabe que eu era aquela pessoa que sempre carregava um casaquinho comigo, né? Verdade. Então, fiquei muito diferente nesse período, assim. E aí, esse controle do câncer de mama, muito mais atento, porque minha mãe teve câncer antes dos 50 anos. Então, de acordo com as diretrizes médicas, naquela época, eu precisaria fazer o controle a partir dos, sei lá, dos 45, mais ou menos. Não me lembro as datas, os anos certinhos, tá? Mas eu sei que eu comecei antes, inclusive, por, sabe, trazer todo esse histórico. Então, a importância da gente entender o histórico. Tem gente que não vai ter o histórico. Mas, poxa vida, eu tô ali, né? Tô com 38 anos, tô com 40 anos, tá? Antes do período que é recomendado, o que mais pode ser feito? O que eu tenho que buscar? Exato. Exatamente. Isso é importante abrir um parênteses aqui, né, Maria? Que quando há casos, né, de câncer na família, as mulheres não podem fazer reposição hormonal. Isso. Tá? E pra gente também desmistificar um pouco isso, né? Que parece assim, é que eu vejo das mulheres assim, eu tô com sintomas, já tenho que repor hormônio. Não necessariamente, tá? Fique bem claro. Os hormônios não serão ideais para todas as mulheres e nem todas as mulheres precisam recorrer a essa alternativa. Como a gente vem trazendo aqui, a nutrição, ela tá muito falando um pouquinho mais de questão alimentar e suplementar, tá, Maria? A nutrição tá muito preparada para ajudar. Então, assim, se vocês... inclusive, a última live que eu fiz, quem quiser assistir depois, ela tá gravada aqui no meu perfil, eu fiz com uma paciente que tá passando por essa fase, né? E ela diz, ela tá com 53 para 54 anos, e ela diz assim, ela ainda não terminou o ciclo dela. E ela disse que ela só conseguiu empurrar isso, né? Por causa da alimentação e do exercício físico. Né? E ela disse que hoje ela está na menopausa, né? Entrando na menopausa, e ela disse que ela se sente muito melhor do que antes. Né? A gente está fazendo o de suplementação. Se vocês quiserem, né? Só para abrir um parênteses aqui, assista essa live que ela conta tudo ali, como é que está sendo essa experiência dela, como que a suplementação ajudou ela também na saúde emocional. Ela estava entrando assim num processo meio depressivo também. Né? Então, para vocês entenderem, a nutrição está preparada para isso. Né? Muito. E às vezes assim, o hormônio ele fica lá em segundo, terceiro, quarto plano. Ele não precisa ser utilizado, mas a gente não pode deixar como parâmetro, né? Começar a pensar nisso antes. Então, vamos começar a pensar agora aí, quem está na fase dos 38, 39, 40, já se preocupe agora, não deixe para depois para começar o uso, né, das suplementações certas aí. Aí voltando uma pergunta da aceitação, Maria. Não, a Pri colocou uma pergunta aqui que ela é bem pertinente, sabe? Será que a sua dor que eu sinto, que foi classificado como um dos sintomas de ansiedade, pode ser fogacho? Eu vou te dizer uma coisa, Pri. Se é um calor, primeiro, antes de suar, tu sente um calor que ele sobe aqui do peito e vem subindo pro pescoço. Parece que tu vai sufocar dentro de um calor, assim. Tá? Não é o calor, vou te dar o exemplo do calor de Porto Alegre, não é isso. É uma parte do corpo que sente esse calor, essa onda de calor. Quando ela passa, tu sente um frio, é uma onda. Então, quando ela passa, tu sente um frio. Mas também não é um frio, o calor é muito pior, porque as pessoas se referem muito ao calor, mas esquecem de falar dessa onda de frio, tá?
porque penso que é muito mais comum e muito mais falado, né, da onda de calor, e parece que a onda de frio fica lá quase como se fosse um bálsamo para o calor que sentiu, mas ela também aparece. Sim. Então, já a questão, né, do, como é que tu colocou, o suador da ansiedade, ele precede alguma coisa que fez com que te despertasse, né, Algum aquele gatilho, momento, né? um gatilho, algum momento que despertou aquele momento ansiogênico, que tu começou né, a respiração ficar ofegante, começou a As ter um suador, palpitações, né, Maria? e olha só a diferença. Até nos gestos, tá? A gente vê pelos pacientes e tudo mais. O suador que dá da ansiedade é assim. O suador que dá do fogacho, ele é assim. Não tem como, tu não confunde um com o outro. Então, se tu tá sentindo algo que vem daqui, vem um calor, parece que a tua cabeça vai explodir, né? E tu chega na frente do espelho e tu não tá nem vermelha, mas tu tá num calor Ela inacreditável. falou uma coisa ali importante, ó, que é um calor úmido. Meus pacientes relatam que molha a roupa. Exato. A roupa fica, É muito. né? Eu vendo assim por fora, eu acho que o calor da ansiedade ele não chega a ser é uma coisa assim, daquela da palpitação, né? Do Isso que tu sua, desconforto, dos que batimentos assim, ó, cardíacos tem um desconforto acelerados, aqui né? no rosto, sua, tô suando, é bem desse jeito aqui, né? O corpo fala muito, então o gesto diz muito também do que é o fogacho, aquele calor, exatamente. Eu também nunca fui uma pessoa de suar muito e aí acontece que e depois tu dá o fogacho, tu tem aquele suor e daí depois vem o frio, um gelado. Claro, porque diminuir a tua temperatura de novo ali é desse jeito. Muito bem. Continuando aqui. Bom, já falamos dessa aceitação, né, Maria? Uhum. Então vamos É o primeiro falar passo. uma coisa. Tá? O primeiro passo. Aceitação, porque quando a gente começa nessa questão da aceitação, né? Frente ao climatério, frente à menopausa, a gente começa não só a aceitar que isso vai acontecer, tá? A gente também aceita o próprio envelhecimento, né? Que faz parte. É o primeiro ponto, né? Bom, e outro assunto muito pertinente, né? Que tem a ver também diretamente com ansiedade e depressão, é o excesso de peso. E aí, assim, ó, o que eu tenho para dizer para vocês é que é muito, 20% das mulheres, vamos dizer, 20% é muito pouco, mas 20% das mulheres vão engordar 10 quilos no climatério. No climatério, não é na menopausa. Né? E 43% são dados, tá, recentes, das mulheres na menopausa estão acima do peso. E aí vocês vão dizer, mas por quê? Temos vários fatores para isso, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, o primeiro deles é a perda de massa muscular. Então, assim, ó, por que vocês acham que os homens dão uma raiva, né? Uma raiva disso? Eu tenho raiva disso, mas preciso tratar essa minha raiva, porque eu tenho raiva, né? Eles fecham a boca, eles emagrecem em 2 tempos, né? Eles, né? Eles fecham parte com porque os bonitos nasceram com mais músculos do que nós. Né? Então, assim, o corpo deles em repouso, mesmo que, né, comparado o peso, tem um homem lá de 80 quilos e uma mulher de 80 quilos. É claro que o homem está mais calminho, porque ele tem mais massa muscular que ela. Então, ter músculos nos ajuda a ter um metabolismo mais ativo, gasto maior de energia sentada. Eu digo assim, ó, quer emagrecer, faz musculação, porque tu emagrece sentada, né? Óbvio que tu tá fazendo exercício, tá ganhando massa, mas depois tu tá sentada no teu trabalho, tu tá emagrecendo. Em repouso, tu já gasta mais calorias do que antes, né? Então, esse é um fator bem importante. Outra questão é que nessa fase do climatério, a nossa gordura, né, aquela gordura feminina que é mais glúteo-femoral, né, coxas, quadris, bunda, ela começa a subir, né? Ela começa a se espalhar e vir para o abdômen, mulherada. E aí, a gordura, ela se transforma, essa gordura subcutânea, ela dá espaço para a gordura visceral. E a gordura visceral, a gente já sabe, né, que é uma gordura mais... Lembra que eu falei para vocês o risco cardiovascular? Por que as mulheres têm maior risco de infartos, de AVCs nessa fase da menopausa? Porque essa gordura está subindo, né? Então, a gente já precisa começar a controlar antes, tá? E uma das funções
do estrogênio é a capacidade de oxidação de gordura. Lembra que eu falei para vocês que nessa fase o estrogênio cai? E ele tem esse poder de oxidar gordura. Olha quanta coisa, né? A gente vai linkando, puxando. E ele também, o bonitinho do estrogênio, ele age no controle do apetite, mulherada. Então, assim, essa fome que vocês sentem, né, louca aí, não é porque vocês são gulosas, né? Muitas vezes tem relação com essa queda hormonal Parte da também. fase. Faz parte da fase. E tem outra questão, né? Se tu tá estressada, se cobra muito, não se sente feliz, tem uma coisa que é certa. A gente está falando de uma questão de neurotransmissores, né? Se tu tá passando por essas questões que eu acabei de citar, tu não vai ter energia. É o que eu digo às vezes, ai, eu tô tão cansada, é tão desanimada, eu não sei por que eu tenho tanta preguiça de fazer as coisas. Eu sou indisciplinada, desfocada. Claro que o foco também, há uma perda de foco nessa fase também, tá? Há uma diminuição da tua atenção, né? Aquela coisa do cognitivo acaba sendo bem massacrada nessa fase. Mas o que acontece é que quando a gente está ansiosa, deprimida, estressada, a gente tem menos energia para tomar decisões. A gente tem menos energia. Vicioso, exatamente. Assim, sabe? Exatamente. Eu tenho menos energia para ir para a panela e fazer uma comidinha saudável. Eu tenho menos energia de ir para academia. Eu tenho menos energia para dizer não. E isso é muito importante, é uma habilidade fundamental. Tem que dizer não. Né? Sabe como assim? Mas eu não quero dizer não. Eu quero comer tudo que eu quero. Ótimo, mas há as consequências disso. Né? Mas no momento que tu tem energia, não, eu tô melhor, eu tô me sentindo mais confortável comigo mesma, eu me contento, de repente, né, em vez de tomar um refrigerante, tomar água hoje, né? E isso é orgânico, mulherada, fisiológico. E a gente precisa saber disso. E não ficar culpando só o nosso mental. Ah, eu nunca tive disciplina. Porque tem todo né, um organismo, toda uma química e uma fisiologia aí colaborando para isso. Então, a gente é um chacoalhar, né, de tudo. Parece que está chacoalhando o organismo. E aí, onde é que a gente está no meio disso? Outra questão, né, Maria, que a pessoa estressada, ela já se alimenta mal. A pessoa estressada come mais carboidratos refinados, vocês sabiam disso? E aí, assim, aí é um ciclo, né? Tu come mais carboidrato refinado, vamos só para quem não sabe o que é carboidrato refinado, gente. É pão branco, é massa, é arroz branco, aquela comida assim com menos fibras, tá? Menos integrais e mais refinados. Isso já faz com que a tua flora intestinal seja prejudicada. O que tu tá falando, Sheila? Eu tô falando do teu intestino. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Estamos falando que a tua alimentação rica em carboidratos refinados, ela prejudica a flora, ou seja, a população de bactérias saudáveis do teu intestino. Quando isso acontece, isso aumenta a inflamação no teu organismo. Olha que louco, tá? Mas aí meu organismo fica inflamado, eu vou ter alteração de sono, né? Vai elevar o meu cortisol, que é um hormônio que acumula gordura. Pronto, fechei ciclo, né? Eu já não tô legal, né? Tô comendo errado. Tô alterando a minha flora. Tô alterando meu sono. Não tô produzindo os hormônios que deveria. Tô elevando meu cortisol. E se o cortisol já é um hormônio que predispõe a maior acúmulo de gordura, não, né? Então eu tô no caminho ali da obesidade. Isso é bem importante a gente entender. E tem outro fator que é bem na sua área, que é importante dizer que as pessoas me olham assim, como assim? A gente sabe que muitos antidepressivos de peso. Tem coisa que não tem que fazer, né? Eu não estou dizendo que vocês não tomam antidepressivo, que não é prescrição minha, não me meto em prescrição de nada, me meto nas minhas prescrições, não dos médicos. Mas se eu sei que antidepressivo eu não tenho como fugir disso, eu vou correr por trás, eu vou ir para os outros caminhos resolver aquilo que eu preciso resolver. Né? Mas é preciso ser dito que muitos antidepressivos colaboram para o ganho de peso. Tá? Não é uma coisa que eu posso tirar, beleza? Então vamos correr atrás da alimentação, do exercício, cuidar do meu sono, cuidar do meu intestino, tomar água. Né? Eu vou ter que ir para esses outros caminhos para resolver. Né? O que pode ser resolvido, eu tenho que correr atrás e fazer por onde. Né? Isso é um ponto bem importante. E aí a gente falou ali que a pessoa ansiosa, estressada, ela vai ter sintomas piores. Vou falar o mesmo do obeso. A pessoa acima do peso, ela vai ter esses sintomas da menopausa intensificados, né? Na quinta potência. Então, por favor, né? Se vocês não estão entrando, não estão longe dessa fase, preocupe-se agora em estabilizar.
o mais perto possível de um peso saudável. Entenda, um peso saudável não é um peso magérrimo, é um peso que vocês Saudável, diminuem. né, Sheila? Parece que é chovendo molhado, mas exatamente, é um Então, peso saudável. é um peso saudável, um peso que eu estou me sentindo bem e que eu estou diminuindo todas esses possíveis sintomas. E aí uma coisa assim, abre um parênteses aqui, Maria, bem importante, tá? Estou estudando muito essa área, eu achei importante a gente registrar. Às vezes a gente não tem habilidade nenhuma, conhecimento nenhum, a gente pega os nossos exames de sangue e começa a querer ler, tá? Importante dizer para vocês que nem sempre aquelas referências que os laboratórios usam são as referências adequadas para nós, mulheres. Então, entregue esses exames para quem está capacitado para fazer uma boa leitura nessa fase de climatéria e menopausa. Tem muito exame, pessoal, olha, ela é ótima. Só que a gente tem a habilidade de saber ler Só o que que é ótimo o e o que não é. exame é mais, né, como é que eu vou te dizer? É mais um item dentro de todos os itens que capacita alguém de falar assim, não, vamos cuidar, né, do teu climatério, tá? Porque os teus exames ainda estão bons, mas tu já está me trazendo uns sintomas, né, sejam de ordem fisiológica, como os fogachos, sejam de ordem psicológica, né, como né, alguns sintomas de depressão, por exemplo, ou de ansiedade. Então é um combo. A gente tem que fechar esse combo. É um combo. Não dá para trabalhar só num, só no outro. Exatamente. Tem que pensar em todas as pontas, né? Agir em todas as pontas. E aí, Maria, eu queria que tu trouxesse agora, falasse um pouquinho sobre de que forma a psicologia, né, pode ajudar para a saúde emocional nessa fase específica de climatéria e menopausa. Sheila, eu pensei em alguns pontos, tá, a respeito da psicologia e esta fase. Acho que não sei, eu não coloquei em ordem, tipo, esse é o mais importante, enfim, não foi nessa ordem, mas o primeiro ponto que eu quero relacionar é educação e informação. É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Promovendo um ambiente educacional no que se refere a esse tema, né? E informando. E abrindo um espaço para que as pessoas falem também, perguntem, falem de si, porque às vezes alguém fala alguma coisa, que nem a Pri deu o exemplo dela antes, tem alguém assistindo e está falando, poxa, mas isso está acontecendo comigo. Não significa que seja a mesma coisa, mas pode ser que seja. Vamos investigar por que não, tá? Então, essa troca, o que eu gosto muito dessa questão das lives, são as trocas que nós podemos fazer. Elas são muito, muito ricas de conteúdo. Não só porque nós estamos conversando, mas porque a gente consegue trocar com quem está aqui assistindo e conversando com a gente. Né? Além dessa questão da educação e da informação, que está sendo o nosso papel aqui, agora eu vou puxar a brasa um pouquinho para o meu lado, né, sobre a questão do apoio psicológico, mas não só do apoio psicológico, tem que fazer a psicoterapia. Não, existem grupos de trabalho, né, GTs, que tratam desses temas. Então, não quero fazer psicoterapia? Tá ok, vamos procurar um grupo de trabalho, vamos ver como é que funciona. Um grupo de trabalho é uma terapia em grupo, né? Estou falando no que tange a psicologia. É trocar, é fazer isso que a gente está fazendo, mas de uma forma mais íntima, né, sem que esteja sendo colocado para o público, com a questão do sigilo também, e todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo caminhando junto, todo mundo se apoiando, né? Um grupo de trabalho não é para dizer assim, coitada, não, tá junto comigo, tá que nem eu, tá indo para esse processo. Poxa, vou chegar naquilo ali ainda. Então, procurar esse apoio psicológico, penso que seja de suma importância. Com certeza. Né? E uma outra coisa, agora eu vou pensando nos pontos, tá? Essa mudança da perspectiva da vida. Quero falar sobre isso. Eu já falei, nós já falamos sobre isso no começo da live, mas é a mudança da perspectiva da vida. Tem todo o climatério, eu quero colocar pontualmente a menopausa, né? Porque assim, tive a menopausa, 12 meses, sem menstruar, fechou o diagnóstico e tudo mais. É o fim daquela idade reprodutiva. E qual é a percepção que se tem de vida nesse momento? A gente pensa que isso vai acontecer lá aos 55 anos, em média, podemos dizer assim. Aí tu já tá num outro estágio da tua vida, né? Tá pensando em se aposentar ou não, ou ter um outro trabalho, né? Os filhos já estão
teoricamente crescidos, alguns já estão saindo de casa. Então, são mudanças da percepção da vida e cuidar para não se cair no vazio. Quando eu falo isso, eu estou pensando muito nas que são mães e os filhos saem de casa. Agora, uma pessoa jovem que tem uma menopausa, um período que não é convencional, como é que fica a percepção de vida dela também? Estou te falando isso foi colocado anteriormente, né? Que tu fica assim, tipo, todas as minhas amigas ainda podem ser mães e eu não, e eu tenho 38 anos. Isso dá mas em contrapartida, tu olha aquilo tudo e está tudo bem, os meus filhos estão assim, independente da idade, da menopausa, né? Que liberdade eu vou ter a partir daqui? Eu posso trilhar um caminho porque eu sei que os meus filhos vão sair de casa, estou dando exemplo das que são mães, né? A gente está falando nessa questão de gerar, né? Das que são mães, os meus filhos vão crescer, e o que eu posso fazer da minha vida profissional, o que eu posso fazer da minha vida pessoal, quais são os outros caminhos, eu quero fazer um curso, quero fazer quero estudar outra língua, enfim, o que pode fazer para si nesse momento? Porque é um momento que é uma ruptura. Tem gente que vai dizer que não é uma ruptura, mas assim, eu penso que as pessoas que falam e se sentem dessa forma deveriam olhar um pouquinho mais ainda para si, porque é uma ruptura, sim. Assim como a menarca é uma ruptura, né? Quando a gente tem a primeira menstruação, a última menstruação também é uma ruptura. Uma ruptura não significa romper e só ter coisas ruins. Uma ruptura do que era para o que vai ser. Então, tem que entender isso, né? Ciclos se renovam, né, Maria? Um ciclo, perfeito. São ciclos, né? Fecha vai abrindo o outro, porque esses ciclos, eles não se transpõem né? Ele realmente encerra um e começa o outro. Técnicas de relaxamento. Aqui eu até tinha pensado como meditação, né? Respiração diafragmática, que ajuda a gente a relaxar, mas encontrei já pessoas que dizem para mim, eu caminhar pelo caminhar, não para atividade física, tá? Que é dar aquele passeio. Para mim é uma forma de relaxar. Eu conseguir pegar um livro e eu ter este momento que não seja assim, sabe? De vez em quando, que tem um ritmo, né? A leitura tem um ritmo, é o meu momento de relaxar. Então faça isso. É muito importante a gente ter, como é que eu vou te dizer, construir coisas em que a gente possa ter uma diminuição dos sintomas de ansiedade, uma diminuição desses sintomas depressivos, e principalmente da insônia. Né? Quando a gente fala também da insônia, porque a insônia é algo que caminha muito, muito junto. E outra coisa, Sheila, que daí eu quero conversar mais a fundo contigo, deixa eu ver a hora. Aceitação e das mudanças corporais, porque o corpo muda. É verdade. Né? O corpo muda, e quando tu estava falando assim, a pessoa emagrecer, então tu disse isso é uma coisa bem real, vai ser magérrima? Não é nesse sentido. É de se manter saudável. Como que é ser e como é ser e estar saudável para aquela pessoa? É pegar aqueles índices todos que vêm nos exames, mas fazer um link com a vida que ela tem. Então, exatamente. Não é uma coisa que vamos sortear uma carta aqui, então nisso aqui tu tá bem, então tu não precisa fazer nada. Vamos sortear outra carta, nisso aqui tu tá... Não é desse jeito que funciona, né? Exatamente. Foco no bem-estar geral. Incentivar, quando eu falo agora da questão psicológica, né, falo do bem-estar geral, para incentivar as pessoas a buscar um estilo de vida mais saudável. Isso passa sim pela psicologia, isso passa sim pela nutrição e passa pelo que mais? Deixa essa pergunta, né, para as pessoas. Eu até poderia falar algumas coisas aqui, mas eu queria que as pessoas pensassem a respeito sobre, né, uma dieta, né, equilibrada. Quando eu falo dieta, não é fazer uma dieta, tá? Em termos nutricionais mesmo, que seja de forma equilibrada, exercício físico, prática regular e compreensão dos sintomas emocionais, né? A gente está falando dos fatores psicológicos, a gente tem que se compreender nesse processo, né? Entender que ele faz parte, ele faz, como eu falei bem no comecinho também, que bom que
porque eu pude passar por isso. Que bom que as mulheres passem por isso, porque significa que estamos todas aqui. Né? Estamos vivas, né? Pensando, gerando, que eu digo gerando são ideias, né? Trabalho, lazer, todas essas questões. Produzindo, né? Produzindo, isso. E a outra questão, tá? É uma abordagem individualizada, que é aquilo que tu falou antes também. Sobre cada um que vai chegar para ti, os exames podem ser muito parecidos, mas cada uma tem um estilo de vida. Tu não tem como colocar todo mundo numa receita de bolo. Quando a gente fala do ser humano, né, do cuidado com o ser humano, não tem uma receita de bolo. A gente tem que prestar atenção nessa questão, como diz, né, biopsicossocial para cada um. É de cada um. Então, e incentivar as relações de apoio, que também trouxemos já, mas só porque como eu queria listar tudo, é quem são os pares que estão com essa mulher nesse momento. Porque os pares não significa estar casada com alguém. Os pares são os filhos, ou as amigas, ou então o próprio nutricionista, a psicóloga, a médica. Quem é que está trabalhando com essa mulher? Essas são as redes de apoio também, né, Sheila? Sem dúvida. E eu queria que tu comentasse um pouco mais para nós, agora pensando, sobre essa questão da suplementação, que é muito importante. O que hoje a gente já tem diversos... Eu identifico aqui, tá, Maria? A suplementação voltada para a ansiedade e depressão nessa fase. Se a gente fosse falar de todos os suplementos que a gente poderia usar para amenizar os sintomas da menopausa, eu teria que marcar outra live e levaríamos aí 1 hora só para falar disso. Então, trazendo todos esses suplementos que eu vou citar aqui, eles têm relação com ansiedade e depressão nessa fase. Um que é muito importante, que as pessoas deveriam já estar consumindo há séculos, é o ômega 3. Tá? Então, o ômega 3 é um suplemento que ele realmente diminui a depressão e a ansiedade, né? E ele também melhora o nosso perfil lipídico. O que é isso? O que é perfil lipídico? Colesterol, triglicerídeo, melhora o HDL, que antigamente era considerado o colesterol bom, hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, e diminui o LDL, que é mais aterogênico, né, que forma placas de gordura nas artérias. Né? Então ele melhora, ele transforma esse nosso perfil lipídico. Se as pessoas já têm colesterol alto, é uma excelente forma aí da gente começar a pensar isso, não precisa ter 40 anos para tomar, a gente já pode fazer o uso antes. Só que não é qualquer ômega 3, certo? Então, isso a gente indica os melhores, porque existem muitas coisas no mercado que não são indicadas, né? Nesse quesito, a gente tem que pensar que o baratinho nem sempre é o melhor, né? Infelizmente, é assim. Produtos de qualidade, às vezes, vão custar mais caro mesmo. E tem uma coisa muito interessante do ômega 3, Maria, que as pesquisas mostram que o consumo de ômega 3 regular, de pelo menos 1 grama por dia, pode atrasar a menopausa em 3 anos. O início da menopausa em 3 anos. Isso é massa, gente. Como assim em 3 anos eu posso protelar, em vez de entrar na menopausa hoje, protelar por 3 anos? Mas tem que ser uso contínuo, tudo certinho, de um bom ômega 3, né? Que vai te oferecer ali os ácidos graxos mais adequados, entendeu? Então isso aí eu não tenho como, não vou fazer propaganda aqui de marcas, tá? Mas seria o ideal a gente ver, como a Maria disse, né? Orientação individualizada para saber o que é melhor para aquela pessoa. É caso a caso. Outro que eu amo, assim, que eu digo assim para os meus pacientes, tem dinheiro para comprar suplemento? Agora no momento eu tenho muito, então toma creatina. Vamos partir para a creatina. A creatina antes era o boom do cabombado, era pré-treino, pós-treino. Hoje, depois da pandemia, muita pesquisa se fez, tanto é que ela subiu o valor, né? Coisa boa começa a encarecer. E a gente viu, assim, inúmeros benefícios, né? Inclusive, ela é considerada, ela tem um efeito antidepressivo. Inclusive, otimizando a absorção dos antidepressivos que a pessoa já toma. Então, eu tomo antidepressivo, eu tomo a creatina para otimizar o efeito do meu medicamento antidepressivo. Então, ela é excelente. Sem falar na questão que a gente vai ajudar aí na massa muscular, que eu já sei quanto é importante, né? Massa óssea, né? Então, tem diversos outros fatores. A creatina, eu acho assim, que é um dos que a gente tem que colocar na lista primeiro. A alimentação mais antioxidante. Então, assim, hoje a gente é exposto a muitas toxinas. Então, quanto mais a gente limpar o nosso corpo
dessas toxinas que a gente está em contato aí no dia a dia. É o ar poluído, é a água contaminada, é os metais tóxicos, né? Então, se a gente puder usar esses alimentos mais antioxidantes, a gente vai colaborar na saúde do organismo de forma geral. E tem um específico que eu gosto muito, que eu uso também, inclusive, para pacientes que já fazem, que já têm o diagnóstico de depressão ou ansiedade, que é a cúrcuma, né? Então, a curcumina, que é a substância presente na cúrcuma, ela é excelente para tratar a nossa saúde aí, emocional. Tá? Ô, Sheila, só uma pergunta assim. A cúrcuma, por exemplo, tem uma quantidade mínima de usar todos os dias ou é o uso contínuo? Não, tem que usar. Todos os que eu estou falando aqui são uso contínuo. Não vou Sim. usar por um. Né? Mas E tem quantidades. a curcumina, a gente pode tanto consumir ela através do açafrão da terra, fazendo aqueles shots matinais ou usando na comida. Embora, quando a gente expõe a cúrcuma a altas temperaturas, a gente perde muito da curcumina. Então, o ideal é que a gente use ali, finalizando o preparo de uma comida, uma carne, bota no final, para não cozinhar o açafrão. Tá? Em pó, tô falando açafrão em pó, tá, gente? Sim. Mas também a gente pode fazer a suplementação de curcumina. Tá? Existe como suplementar a curcumina. O ideal é, assim, pelo menos por um tempo, né? A gente fazer o uso. A curcumina é algo que a gente não precisa usar o resto da vida. Mas porque depois a gente vai melhorando a nossa alimentação e trazendo para dentro da alimentação os antioxidantes. Mas é algo que vai ajudar muito na desinflamação do teu organismo. Então, é algo fundamental. Vitaminas do complexo B, então, a gente também sabe que ela apoia, né, pode apoiar a nossa saúde cerebral e reduzir o risco de depressão e ansiedade. Então, é bem interessante de estar usando. Chá verde, gente. Chá verde, ninguém dá bola pro coitado do chá verde. Ah, chá verde é amargo. Pensando no amargor da vida que esses problemas de saúde vão trazer, para mim, chá verde se torna docinho, gente. Então, assim, é só saber fazer. Na verdade, as pessoas expõem, elas cozinham. Esse é o termo. As pessoas cozinham o chá os chás. extremamente amargo. Chá a gente não cozinha, a gente faz infusão. Né? A gente ferve a água, coloca um X quantidade lá naquela água, deixa por 5 minutinhos e tira. Senão esse chá realmente vai amargar e ninguém vai conseguir tomar. Mas o chá verde, ele ajuda sim a reduzir a ansiedade e a depressão. Tá? Então é excelente para que a gente possa usar na nossa rotina. Também dá para se suplementar chá verde em cápsula, né? Que é maravilhoso. E 3 chazinhos que eu amo. Passiflora, que a Maria falou agora há pouco, né? Para melhorar a qualidade do nosso sono. Então, se eu durmo bem, eu vou produzir os neurotransmissores que vão me trazer prazer, como a serotonina, né? Ao longo do dia, eu vou me sentir melhor, mais disposta, né? Mais feliz. Então, eu preciso cuidar da qualidade do meu sono e a Passiflora pode ajudar. Sono é vida, né? Sono é vida, sem dúvida, né? Melissa, que também melhora a depressão e ansiedade, chá de melissa. E a erva doce, tem um efeito antidepressivo, ansiolítico e também ajuda na memória, gente. Lembra que eu falei? O nosso cognitivo também acaba sendo prejudicado nessa fase. Então, se a gente está com a memória em dia, com foco, a gente consegue também se organizar para melhorar esses outros sintomas. Muito bem, Maria. Então, vamos para a finalização dessa live. Né? Eu só queria comentar aqui, antes de tu fazer o teu marketing, pessoal, né? Fazer o meu aqui primeiro. Que hoje, dentro da minha metodologia de emagrecimento, né, todas essas questões de saúde da mulher entram, né, fazem parte do processo. E também, né, eu, em conjunto com a Maria, nós criamos o Café Online com a Psi. Então, todas aquelas pessoas que aderirem ao método Slim, que é o meu programa de emagrecimento, eles terão essa oportunidade, né, de encontrar a Maria aí e conversar um pouquinho sobre as demandas, né, do dia a dia. A Maria vai trazer uma abordagem super bacana aí para ajudar no objetivo principal da pessoa, seja ele emagrecer, melhorar a qualidade de vida, autoestima, enfim, né? Mas faz parte do processo hoje esse café online com a Psico, que eu achei assim, uma ideia, né, muito bacana, que eu e a Maria conseguimos aí linkar os nossos serviços, né, e para mesmo os resultados dos pacientes. Então, já saibam, né, se quiserem conhecer a Maria, aí já podem aderir ao programa ou, né, entrar em contato direto com ela também para fazer o acompanhamento com ela. Agora eu vou ver de dela. Bem, eu, retomando o que eu disse no início, né, tenho a minha clínica online, meus atendimentos também presenciais em Guaíba. E Sheila, diante de que tu está colocando, né, sobre esse serviço que é prestado para os teus pacientes, né, estou elaborando uma consultoria
para a gente trabalhar mais a fundo com cada um deles. Tá? Eu já te passei uma parte dela, a gente já está fazendo uma análise desses conteúdos, então penso que para o ano que vem tem grandes ideias por aí que as ideias já estão aqui, né? Elas vão ser colocadas em prática. E além disso, eu também estou trabalhando num e-book. Eu fiquei pensando que às vezes as pessoas não querem um processo de psicoterapia, mas também não é mágica, né? Mas eu pensei num e-book, mas que seja um e-book para desenvolvimento pessoal, tá? Mas acompanhado de sessões de terapia. Quer dizer, encerrou o e-book é um processo. Encerrou o e-book, encerrou aquela terapia, né? Aquele processo. A gente poderia chamar isso de aconselhamento psicológico estendido, vamos dizer assim. Então, estou já escrevendo esse e-book e quando eu tiver ele mais quentinho, assim, para sair do forno, a gente faz uma live para falar a respeito. Ah, ótimo. Perfeito, então. Então tá, pessoal, encerrando aqui, né? Já fechamos 1 hora, ainda bem que o Instagram não derrubou a gente ainda, vai se derrubar, né? Já saibam por quê. Agradecer todo mundo que esteve aí conosco, né, durante essa 1 hora. A live vai ficar gravada, então assistam, se não conseguiram pegar desde o início o conteúdo que foi incrível que a gente trouxe aí para vocês. Então participem, interajam aí conosco, comentem, para alcançar mais pessoas, né? Isso, uma coisa só que eu esqueci de falar, Sheila, que se alguém tiver alguma dúvida, né, em relação à terapia, à psicologia, como é que pode me ajudar com isso? Com este tema que nós trouxemos ou com outros tantos que permeiam, né, a vida, podem fazer contato comigo. O meu contato do WhatsApp está na minha bio lá, está disponível, ele está lá para que realmente as pessoas tirem as suas dúvidas, que às vezes a pessoa, não vou falar com a psicóloga, porque o que eu vou dizer? Diz, olha, eu queria saber isso. E a gente vai desenrolando ali o assunto e vendo o que precisa ser feito ou não, né? Às vezes não é um processo de terapia, são outras demandas que a psicologia pode e deve colaborar. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Então tá, pessoal, muito obrigada, Maria, por disponibilizar o seu tempo aí pra gente trocar sempre. As nossas lives são ótimas, trocar ideias e conteúdo e, como tu disse, né, educar, né, trazer educação aí nessa área tão importante. Certo, gente? Certinho, gratidão a todos pela audiência. Um beijo a todos. Um beijo grande. Uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.